E tem mais. Como terapeuta de bioenergética, eu provo para você que essas coisas funcionam. Lembra que lá no início da transmissão eu falei o que acontece no sangue de uma pessoa quando a gente faz uma simples oração, ou quando a gente faz uma simples irradiação, ou quando a gente emite bons pensamentos para alguém? Até o sangue muda. E eu não estou brincando. Eu vou dar um exemplo de um professor meu, um dos meus professores na pós-graduação de biofísica quântica é o Sérgio Areias. Ele é uma referência em radiestesia e bioenergética no Brasil. E ele tem um livro que se chama Bioinformação. Bioinformação, o elo perdido da medicina. Esse livro aqui, ó, você pode anotar. Inclusive, esse livro ele está em falta, acho que nas livrarias. Mas ele tem esse livro para vender lá no consultório dele. O Sérgio Areias, ele conta um caso. O caso foi o seguinte: chega uma moça, uma adolescente jovem, tá? E essa adolescente, ela tá com diarreia e vômitos durante 7 dias. Ela foi internada no hospital, não sabia o que era que ela tinha. E a mãe estava apavorada, porque a menina estava fraca, até fisicamente fraca. Só para vocês terem uma ideia, a consulta do Sérgio Areias é um valor bem alto. Ele é um médico, ele é um biomédico, ele é uma referência aqui no Brasil, até fora do Brasil. E essa mãe, uma bióloga, levou sua filha lá. Chegou lá pro Sérgio e falou: olha, Sérgio, ela está assim, há 7 dias sem comer, com vômito, com diarreia, já internou, já deram de tudo para ela e nós não sabemos o que fazer. O Sérgio avaliou o caso dela e o Sérgio viu que a causa de tudo era espiritual. E ele falou para essa mãe: olha, o que sua filha tem é algo espiritual. E essa mãe falou o seguinte: mas como? Como que é espiritual? A menina está 7 dias vomitando, não está nem se alimentando, está fraca, já foi para o hospital, eu venho aqui, você tem, né, paguei a sua consulta, aí chego aqui e você me diz que é espiritual. Como assim, Sérgio? Aí o Sérgio: é espiritual? E essa vai falar: tá, mas se for espiritual, o que a gente faz? E ele fala: a gente faz uma oração. E aí essa mãe ficou indignada. Assim, mas como uma oração, Sérgio? Essa menina precisa de algum remédio, alguma coisa. Daí o Sérgio fez o seguinte: lá no consultório dele, ele tem um outro profissional que eles fazem microscopia de campo escuro. Então, tiraram o sangue da menina, levaram no microscópio de campo escuro e o sangue estava desse jeito aqui. Vê se dá para ver. E o diagnóstico? Olha só o diagnóstico. O laudo é o seguinte: agregações plaquetárias evidentes, excesso de açúcar não metabolizado, existência de hemácias de tamanhos diferentes numa mesma amostra de sangue, células que se juntam, enfim, esse foi o laudo da microscopia de campo escuro. Levaram a menina novamente para o consultório do Sérgio, e o Sérgio simplesmente, aí essa mãe falou assim: mas o que eu faço então se eu não sei nem rezar? Aí o Sérgio falou: se você quiser, nós podemos fazer uma oração juntos aqui. E o Sérgio fez uma oração para essa menina. E em seguida ele falou o seguinte: vamos lá fazer novamente outro exame, outra microscopia. E ele acompanhou essa menina porque ele não queria que ela nem tomasse água no meio do caminho, para não dizer que foi alguma coisa que ela tomou água e que interferiu. Levaram a menina, ela fez microscopia, tirou mais sangue e olha o resultado no microscópio. Vou ler o segundo resultado, que foi minutos depois. Laudo: melhora evidente do sangue, ausência de linkagem, ausência de agregação plaquetária e diminuição da anisocitose. Então, o sangue que estava com muita agregação plaquetária, submetido à forma pensamento por uma oração, diminuiu a agregação plaquetária. Isso nos mostra quando a gente emite uma forma pensamento positiva de alta frequência. Aí essa mãe chegou para o Sérgio e falou o seguinte: Sérgio, que engraçado, eu não acredito em Deus, minha filha não acredita em Deus, a gente não reza, e comigo nunca aconteceu isso. Por que aconteceu isso com ela? E o Sérgio falou: talvez porque você tem uma mãe que reza por você. E ela falou: é verdade, a minha mãe sempre rezou por mim. E ele falou: pois é, e a sua filha não tem uma mãe que reza por ela. Oração, irradiações, técnicas que a gente pode aprender com técnica Theta Healing, que a gente consegue também limpar ataques psíquicos. Tudo isso pode resolver, mas, acima de tudo, além dessas ferramentas, o que nos ajuda é quando a gente esclarece
que nem aqui hoje nessa live a gente esclareceu esse assunto, e agora você, consciente e esclarecido, você tem tomada de decisão. Quando você começa a ter bons hábitos, a meditar diariamente, a rezar diariamente, você começa a observar os seus pensamentos. E você vai adquirir a capacidade de saber se esses pensamentos são seus ou não, que era a pergunta da Dani Vitor, que acabou de fazer aqui. Você tem que aprender a desenvolver a sua capacidade de se observar, a desenvolver a sua consciência, que foi o assunto da live passada. Como aumentar a sua consciência? É você parar de se distrair com o mundo e começar a olhar para dentro de si. E aí você vai desenvolver os seus sentidos intuitivos, novos órgãos de percepção e saber lidar melhor com tudo isso. Ok? E agora veja bem, você é adulto 70% de água. Toda forma, pensamento atinge o seu biocampo. Agora você já imaginou quando você era um nenenzinho? Você já imaginou quando você estava no ventre da sua mãe? Por 9 meses você era mais mole e lá crianças são compostas de 80% de água. Então tudo que a sua mãe sentiu dela e de outras influências, você sentiu também, foi gravado em você. Por isso que muitas vezes eu pergunto no atendimento, você sente isso desde quando? E a pessoa fala, desde sempre. Mas desde sempre é quando? É quando? Ah, desde que eu me entendo por gente. A criança, ela só forma o corpo etérico dela lá até os 7 anos de idade. E é o corpo etérico que guarda as memórias. Então, como ela tem essas memórias desde sempre? Porque ficou gravado nas moléculas de água, ficou gravado nela desde a gestação. E é por isso que eu tenho um comprometimento de todas as lives falar do Curando a Base. Muitos dos seus sentimentos não são seus, muitas das crenças não são suas, muitas coisas que você tem foi gravado na gestação, que você não tinha nem consciência de tudo isso, mas foi gravado lá na gestação. E aí você é adulto e hoje você carrega tudo isso. E aí você, como você sentiu muito medo, muita dor da sua mãe, você nasce com seus neurotransmissores desajustados, desregulados. E aí você é depressivo demais ou você é ansioso demais. E aí você se torna um adulto nesse padrão porque está desajustado. E tudo isso aconteceu lá atrás, lá na gravidez, lá na sua gestação. Então, enquanto nós não resolvermos essas questões que ficaram gravadas lá atrás, que no Curando a Base, que foi um programa que foi ao ar, um atendimento coletivo que foi ao ar, e a gravação tem o mesmo poder de cura, e com um preço bem mais acessível do que um atendimento individual, justamente para proporcionar para você ter toda essa cura da base. Quando você faz isso, você resolve muitos problemas da sua vida, principalmente de prosperidade e de dinheiro, porque muitos sentimentos de falta de valor não são seus, vem desde o seu nascimento, desde a sua gestação. Então, na descrição dessa live, na descrição do vídeo, está o link do Curando a Base. Mais de 250 pessoas já passaram. São centenas de testemunhos dessas pessoas, porque elas fazem questão de depois fazer, me falar o que elas sentiram, qual foi a transformação. Então está disponível para você o Curando a Base, que vai fazer uma cura fetal, curar a criança interior, resolver as questões e padrões que você repete de pai e de mãe, para que você resolva tudo para trás e volte seu olhar para frente, porque você é um adulto que caminha olhando para trás. E você tem que olhar para frente, ok? Esse é o Curando a Base.